Boa noite a você que está nos assistindo. Gostaria de agradecer primeiramente a sua participação na noite de sexta-feira, noite gelada em Foz do Iguaçu, né? Muito frio. Gostaria de agradecer porque vocês tiraram um tempinho, né? Apesar de estarmos em casa no momento, ter tirado um tempinho para estar nos assistindo. Então, primeiramente, gostaríamos de agradecer muito isso. Primeiramente, segundo, dar boa noite às nossas convidadas, agradecer minha colega Leila, as outras diretoras aqui presentes, gestoras. Gostaria também de ressaltar algumas coisas que nós já falamos em outras lives, mas é sempre bom falar, relembrando, porque às vezes um professor que entrou entre a última live e essa e não ouviu o que nós falamos, né? Mas essa live ela não tem objetivo nenhum na Secretaria de Educação, sindicato ou com qualquer outra instituição. Essa live uma iniciativa nossa, pessoal, né? Que eu e a Leila, durante uma conversa na escola, nós tivemos e iniciamos esse projeto de live para debater aqui no grupo de professores vários temas de interesse de todos os professores do município. Meio em Foz do Iguaçu, já trabalhei como professor em outra escola, em outro município, por um ano, então já estou 2 anos e meio na profissão. Gostaria de passar agora a palavra para minha colega Leila. Oi, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite às nossas convidadas. Vou falar convidadas, né? Porque só tem mocinha aqui hoje. Queria agradecer muito. Nós fizemos esse convite e elas gentilmente aceitaram para poder estar trazendo aqui informação para os professores, para as professoras, as novas, as que já estão no município, porque a gente não se conhece. É um grupo muito grande, né, de professores do CEMEIS, das escolas. Muitas vezes a gente passa anos numa escola e não conhece a realidade da outra escola e muito menos as pessoas. E eu gostaria também de complementar o que o Henrique falou ali, que nós temos esse projeto independente para poder aproximar os professores, tá? Trazer informação, essa informação que nós vamos disponibilizar hoje aqui, através das nossas convidadas, é muito importante. Vamos lembrar que o ano que vem teremos eleições e não é qualquer um que pode, quer dizer, qualquer um pode concorrer, né? Desde que tenha um perfil, porque não é brincadeira dirigir a gestão escolar, né, em si, como professor. Eu queria passar a palavra aí para a professora Kátia, diretora lá da Escola João da Costa Viana. A palavra é sua, Kátia. Microfone, Kátia. Normal. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Gadomski, eu estou na rede desde 1994, mas na João da Costa desde 97. E desde 2012 na direção da Escola João da Costa Viana. Já atuei como coordenadora, como professora de primeira a quarta, de educação especial. Tenho experiência, né, em todos os anos da escola. E a minha formação acadêmica, eu sou formada em pedagogia, com habilitação em supervisão, orientação e gestão educacional, pós-graduada em psicopedagogia, educação especial e também direito educacional. Essa é a minha formação. Alaides. Boa noite a todos. O meu nome é Alaide Salomão Dias, sou graduada em pedagogia e pós-graduada em gestão escolar e educação infantil. Eu trabalho na rede de Foz do Iguaçu há 32 anos, né? Tive o privilégio de ser gestora de várias unidades escolares e atualmente eu estou acumulando a função de ser gestora de 2 CMEIs. Trabalho, né? Sou gestora do CMEI José Bento Vidal, localizado na Vila C, e assumi também a gestão do CMEI professora Simone Valquíria Grignet, aqui no bairro Jardim Almada. Então, hoje eu estou acumulando essas 2 funções de gestão. É um desafio, mas é muito gratificante também. Sônia. Microfone.
Pronto, meu microfone. Boa noite a todas e ao Henrique e aos que estão assistindo essa live. Eu gostaria primeiro de agradecer a Leila e ao Henrique pelo convite, porque eu estou num grupo de feras, né? A Kátia Gadoski e a Alaide Salomão Dias, né? Que são duas gestoras, assim, exemplo e modelo do nosso município. Eu trabalhei 7 anos na educação infantil, então eu conheço também a realidade da educação infantil, as professoras de educação infantil, e estou há 8 anos no ensino fundamental. A minha formação é em pedagogia pela UniOeste, e após em gestão, e agora atualmente estou na direção da Escola Municipal do Campo Brigadeiro Antônio Sampaio. Então eu vim bem otimista, assim, até porque eu acredito que algumas pessoas ainda não conhecem onde é a minha escola, como ela funciona. Então, fiquei bem feliz pelo convite, porque quem não conhece hoje vai ter a oportunidade de saber até que ela existe, né? Porque tem pessoas que nem sabem que existe essa modalidade aqui em Foz. E é isso. Eu queria só que agora que todo mundo se apresentou, quem não se conhecia agora está sendo conhecida, começando ali pela Kátia. Kátia, você podia falar um pouquinho da instituição que você trabalha? Assim, número de alunos, se possível, para poder estar trazendo esse esclarecimento para quem não conhece. Sim. A Escola João da Costa, ela fica localizada no bairro Três Lagoas, logo ali no comecinho, em frente à praça principal do bairro. É uma escola de grande porte, né? Nós temos aí aproximadamente 1.200 alunos, mas temos anexo à escola também um centro de convivência, e nós trabalhamos em parceria com o centro de convivência, então os nossos alunos também frequentam o contraturno escolar, claro que não todos, porque o centro não comporta todos, mas nós utilizamos também o espaço do centro de convivência para algumas salas, né, para serem salas de aula, e aí nós, assim, contabilizamos atendimentos, né, que acontecem no contraturno. A gente contabiliza aproximadamente 1.400, 1.500 atendimentos dia. É uma escola de grande porte, que eu adoro trabalhar. Eu poderia ter vindo para próximo da minha casa, tenho N escolas aqui próximo, deve ter umas 5 escolas próximas da minha casa, mas eu optei pela região de Três Lagoas. Eu gosto daquilo lá, não trocaria aquela escola por uma escola com 500 ou com 300 alunos. Eu gosto daquilo, eu gosto de gente, de barulho, crianças gritando, e somos em aproximadamente 100 funcionários. Alaide, se você puder falar um pouquinho da instituição, né? São duas das... Do CEMEI José Bento Vidal, eu estou ali há 10 anos como gestora, né? Um CEMEI que eu comecei bem no início também, sou a primeira diretora da Bento Vidal. Nós atendemos hoje 316 alunos, né? Tem capacidade para mais, mas hoje, atualmente, a gente está atendendo 316 alunos. Eu tenho 48 colaboradores, né? Entre serviços gerais, merendeiras, professores, são 48 funcionários. E a professora Simone Valquíria tem capacidade para 336 crianças parciais, no atendimento parcial, e integral seria 186. No José Bento Vidal, nós atendemos parcial e integral também, né? Tem o atendimento de turmas integral e do parcial, e a mesma coisa pode ser que aconteça, porque ainda não abriu o CEMEI, né? Nós ainda não estamos atendendo os alunos devido à pandemia no Jardim Almada, então depende, se for atendimento parcial ou integral, depende o número de alunos ali. Como a Kátia falou, eu também sou encantada pela educação infantil, não troco por nada, né? O CEMEI em que eu atuo também, gosto muito daquela comunidade, então, assim, todos os gestores que têm muito amor, né, pelo que faz, principalmente. E eu sou uma apaixonada pela educação infantil. Obrigada, professora Alaide. Sônia. Então, a escola que eu trabalho, a realidade é bem diferente da escola João da Costa Viana e do CEMEIs que a Alaide gere, porque é uma comunidade rural. Então, a quantidade de alunos é bem menor. Nós temos cerca de
cerca de 50 alunos matriculados no ensino fundamental, e como no bairro Alto da Boa Vista, que é onde se localiza a escola, não tem CMEI, nós atendemos 14 alunos do infantil 4 e infantil 5 da educação infantil. Então, é um pouquinho diferente, assim, em relação ao número de alunos, mas a professora Leila já trabalhou lá e sabe que a proporção de dificuldade é menor. Mas nós também temos alunos com bastante dificuldade, já fiquei nervosa aqui. E também é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. Antes de ir para lá, eu fiquei com medo de não me adaptar, porque é uma escola bem longe, a realidade é totalmente diferente, mas hoje eu já, inclusive, comprei minha chácara lá, porque eu vou me aposentar nessa escola, porque, assim, mesmo quando sair da direção, pretendo continuar dando aula lá, porque eu me encontrei, é uma escola, assim, que eu não abro mão mais, não pretendo sair. Hein, Sônia? Quem mora longe, tipo eu, dava 60 quilômetros ida e volta, 30 para ir, 30 para voltar. É como ir daqui em São Miguel e voltar, de tão longe, vocês acreditam nisso? É longe, Mas fazer o quê, né? É muito bacana Sim. lá. Uhum. Embora tenha esses probleminhas aí de locomoção, a escola é muito boa, né? A escola, a região, os pais dos alunos, eu fiquei encantada com aquele lugar também. Parabéns para você que comprou a chácara lá por perto. Obrigado, Sônia. Obrigada a você. Pessoal, antes da gente dar início à nossa rodada de perguntas, né, nossa conversa, gostaria de fazer duas falas, dois esclarecimentos. Primeiramente, o tema gestão, né? Por que a gente escolheu esse tema? A gente estava trabalhando vários outros temas, pandemia, tempos de escola, quem já trabalhou antes, quem já acompanhou nossas lives sabe. E por que a gente escolheu gestão? A gente está se aproximando do período de eleição escolar, né? É para ser final do ano que vem, então estamos a 1 ano e 3 meses, basicamente, das eleições, né? Parece que foi ontem que os professores estavam tendo votar, mas já está aí já o próximo período de eleição, né? Para a escolha de um gestor escolar. E como previsto, segundo o plano de carreira que foi aprovado recentemente no nosso município, prevê eleição democrática, né, para a escolha do gestor, do diretor de escola ou CMEI. Então é importante a gente ressaltar isso, e a gente queria debater esse tema com vocês, para vocês poderem entender como que funciona uma gestão, e o que é uma gestão, o que é um gestor, o que precisa ser para ter o perfil de um bom gestor, né? Porque às vezes muitas pessoas têm dúvidas, mas não sabem como lidar com isso, não sabem como esclarecer essas dúvidas, não sabem nem, muitas vezes, pode parecer estranho falar, mas tem pessoas que não sabem, às vezes, como que funciona uma gestão escolar, uma gestão democrática, né? Segundamente, algumas pessoas vieram perguntar o porquê da escolha dessas 3 gestoras, né, para a nossa live. A primeira, que é a Kátia, ela é diretora da maior escola do município em questão de alunos, né, que são 1.200, se não me engano, ela falou ali. Então, é um número bastante grande. A segunda é a Laides, que ela é representando a educação infantil do nosso município, né, e está gestora há um tempo já do CMEI que ela trabalha, e também está gestora de 2 CMEIs, né. E a Sônia, que é diretora de uma escola que a realidade é completamente diferente da maioria das pessoas aqui, que é de uma escola do campo, né, uma escola, o antigo modo de usar a escola rural, mas o certo é usar a escola do campo, né, com um novo termo. Então é isso. Eu gostaria de dar início agora à nossa rodada de perguntas, né? Primeiro eu vou fazer minha pergunta agora, fazendo pergunta para a Kátia, mas respeitando outras também vão respondendo assim que uma falar, ok? Qual que é o perfil de um bom gestor? O que precisa ser para ser um bom gestor? Você pode falar para nós, Kátia? Para ser um bom gestor, né? Eu acredito que não só dentro de uma escola ou de um CMEI, mas em qualquer lugar que você esteja inserido exercendo essa função. Uma das coisas que são necessárias, eu acredito, para um bom gestor, primeiro, boa vontade. Você tem que ter ciência que você ali vai lidar com inúmeros desafios, tem que estar preparado para tudo isso. A questão da imparcialidade, você precisa administrar com imparcialidade.
né? Porque existem muitas coisas, de repente toma atitude, acham que você está beneficiando fulano ou ciclano porque você conhece, porque é tua amiga, e é fundamental que a gente tenha imparcialidade. Organização também é fundamental. A gente tem que ter jogo de cintura para lidar com os diversos conflitos dentro da escola. Conflitos esses que são, né, entre funcionários, entre alunos, entre pais e professores, entre professores e professores. Então, assim, dentro da escola tem diversos segmentos. E você tem que aprender a lidar com isso tudo, né? Num conflito dentro de uma escola, jamais um gestor pode deixar um grupo contra o outro. A gente tem que ter um jeito de lidar que a gente amenize a situação. A gente não pode abafar. A gente tem que resolver, tem que conversar, chegar no denominador comum. E também, assim, você tem que estar pronto para escutar. Escutar, olhar também para os colegas, porque dentro da escola, apesar de ser o nosso local de trabalho, a gente tem que ficar muito atento a todo mundo e a tudo que acontece dentro da escola. Existe a questão pedagógica, a questão administrativa, que a gente tem que estar sempre atento. Você tem que estar atento a um colega que, de repente, está começando a apresentar um comportamento diferente, está deixando de sorrir um pouco, se isolando, ficar atento para tomar as medidas que são necessárias para poder ajudar. Então, assim, são inúmeros, né, adjetivos que você precisa ter para que você consiga gerir aquele espaço sem conflitos. Obrigado, Kátia. Alaís? Eu acredito que o perfil para você ser um bom gestor é o amor, né? A paixão e o encantamento pelo trabalho. Porque quando você ama, você cuida dos espaços, você cuida das pessoas, né? E sem amor e sem aquele encantamento por qualquer trabalho, como a Kátia falou, né? É difícil, porque o gestor, ele muitas das vezes ele é até mal incompreendido, né? Porque aí você tem que ter todo esse jogo de cintura que a Kátia falou, todo no tratamento com os pais, é Nossa, fiquei bem nervosa agora. Então, assim, desculpem. A live ao vivo, então a gente acaba... mas eu vou falar tranquilamente. Acredito que para ser um bom gestor, realmente, você precisa ter todas essas atribuições que as características que a Kátia falou, e principalmente você ser uma pessoa organizada e ser comprometida. Porque o gestor que ele não é organizado, ele não consegue manter a documentação da escola em dia, ele não consegue manter a parte financeira da escola em dia, e a organização, né, e o comprometimento, ele faz parte do trabalho, do nosso trabalho no dia a dia. Então, eu acredito que você tem que ter esse amor, você tem que ter esse encantamento pelo seu trabalho, porque você lida com vidas, e você precisa, aquelas pessoas que estão ali no seu dia a dia, elas precisam, muitas das vezes, de uma resposta rápida do gestor, da pessoa que está ali no comando daquela situação. Então, eu acredito que, assim, o amor, o comprometimento, a organização, aquele jogo de cintura, né? Quem está de fora parece que é muito fácil você estar nessa posição, mas quem está no dia a dia, lidando com pessoas, é extremamente difícil. Mas, ao mesmo tempo, né, é muito gratificante, porque é um trabalho que você... Quando você faz com amor, você vê grandes resultados. Obrigado, Laís. Sônia? Nossa, essa pergunta, hein? Que perguntinha, hein? Difícil. Que pergunta difícil. Olha, eu estou aprendendo, hein? Estou aprendendo muito na direção. Aprendendo muito. Mas, assim, eu acho que, no meu caso, né, tudo que a Kátia e a Laídes falaram é importante, é básico, é o principal, mas, no meu caso, eu sempre uso o norte de lembrar que eu estava numa sala de aula há um tempo atrás. Então, eu acredito, assim, que para mim ser uma boa gestora, eu tenho sempre que lembrar o que eu passei em sala de aula quando eu tive... Eu tenho gestores, né, tem a Justina, tem a Salete, a Elisiane, mas
dentro da escola que eu trabalho, eu tento ao máximo sempre lembrar de alguma situação que eu passei em sala de aula enquanto professora. Enquanto eu observava a diretora que eu tinha, o que ela fazia que eu achava condizente com uma gestão democrática e com o conhecimento científico que eu acredito que ela tem que levar, né, para a escola, não só o que ela acha. Então, eu acho que é isso. Daí, a partir do momento que eu volto nisso, né, lembro que eu passei em sala de aula, lembro que eu acreditava que era condizente ou não, eu acho que eu consigo daí ter boas práticas como gestora. Sempre lembrar o que eu passei, sempre lembrar o que o grupo falava para mim, olha, essa diretora, ela fez isso e não é bom, mas assim, sempre dentro da legalidade, né, Leila, Henrique, sempre de acordo com o nosso Estatuto do Servidor, agora nós temos o plano de carreira, de acordo com as orientações da Secretaria de Educação. Então, eu acho que ser uma boa gestora é quando a gente pensa, né, lembra o que a gente passou, e para a gente poder exercer uma boa direção, sem esquecer o que a gente já viveu. Eu acho que é isso. Obrigada, Sônia. A outra pergunta que eu vou começar a rodada para a Kátia. Kátia, tem muita gente que faz um pouco de confusão em relação à questão de direção e coordenação. Eu mesmo já passei por instituições, né, escolas, que uma usurpava o cargo da outra, e ficava bem complicado isso. Por quê? Porque não tem um limite ali, e existe esse limite, né? Na verdade, eu acho que isso acontece porque as pessoas desconhecem o que é a função de uma e o que é a função da outra. Você teve algum problema desse tipo lá na sua escola? Você pode falar para a gente? Como que deveria, na verdade, ser, né? Essa questão da diferença entre a gestão e a coordenação, a direção e a coordenação. Então, assim, o gestor, eu estou falando realidade João da Costa Viana, tá? Mas eu acredito também que se aplica em outras escolas. O gestor, ele tem a parte administrativa para ele dar atenção. Prestação de contas, que está cada vez mais detalhada, né? A gente prestar contas do dinheiro público. A gente tem a questão administrativa de funcionários para cuidar. Então, sim, a parte administrativa, são os problemas administrativos na escola, e a parte pedagógica, que realmente a parte pedagógica, questão de planejamento, observação de aula, acompanhar aluno, conversa com pais, né, dependendo do assunto, claro, com o pai, é uma situação pedagógica. Mas o gestor, ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo na escola. Não é porque eu sou diretora da escola que eu não posso saber, eu não posso dar uma opinião também na questão pedagógica. E eu opino. Na João da Costa, apesar daquele tamanho todo, eu tenho toda aquela parte burocrática para cuidar, mas eu tenho uma equipe extremamente competente lá na escola, né? Nós temos secretárias excelentes, uma coordenação também maravilhosa, que eu delego algumas coisas para que elas me auxiliem, principalmente a professora Janaína, né? A coordenadora Janaína, ela me auxilia nessa questão. Então, assim, a Jana, a gente divide dessa maneira. Eu fico mais com a parte administrativa, mas também sempre ligada no que está acontecendo pedagogicamente, porque eu preciso ver também se a coordenação está desempenhando o papel dela da maneira correta. Eu preciso ficar atenta a isso. E apesar da escola ser uma escola de grande porte, eu peço para a coordenação, olha, eu preciso dos cadernos de uma turma tal para eu dar uma olhada como é que está todo o encaminhamento. Porque não é porque eu sou gestora, eu não vou opinar. Se eu estou passando no corredor, eu vejo que um professor está atuando de maneira errada, porque eu sou diretora, eu não posso opinar? Muito pelo contrário. É a minha obrigação alertar a coordenação para ver o que está acontecendo e a coordenação também fazer a parte dela. A gente não pode abusar da função do outro. Agora, a questão da coordenação se envolver com a parte administrativa, aí já é um pouquinho mais complicado. Tá? Mas o gestor da escola, ele tem que estar por dentro de tudo que acontece administrativamente e também pedagogicamente. Até porque quando a equipe de ensino comparece à escola, eu procuro acompanhar algumas conversas. Procuro, porque eu tenho que saber o que está acontecendo dentro da escola para ver se a minha visão é de acordo com aquilo que a equipe de ensino, que a coordenação também tem observado.
Obrigado, Kátia. É porque aconteceu justamente isso. Numa certa escola que eu estive, a coordenação, no caso, entendeu? De certa forma, se metia na questão da direção e opinava. E eu acho assim, o diretor, ele é um todo, né? Como você falou mesmo no início da live aqui, o diretor, ele é um todo. Ele tem que cuidar da parte administrativa, de funcionários, da pedagógica, da financeira, de recursos, de tudo, né? E ele tem que estar por dentro. Por quê? Porque amanhã depois é a escola que vai responder. E quem é responsável pela escola? É o diretor. Então, no final, vai cair sempre nas costas de quem? Do gestor, né? Tá certo que num todo, cada um vai ter uma parcelinha ali, mas o processo vem nas costas do diretor mesmo, não tem como fugir disso aí. E assim, quando existem algumas questões administrativas que a coordenação percebe e ela repassa para o diretor, porque talvez o diretor não tenha percebido, né? Mas aí ela repassa e aí cabe ao gestor ver qual é a decisão que ele vai tomar em relação àquele problema. Obrigado, Kátia. Gostaria de pedir para a Laídes, que é assim também que funciona lá no CEMEI, é coordenação e direção também, né? Igual escola. Sim, sim, é a direção e a coordenação de acordo com o número de alunos. E realmente são funções que parecem, né? E às vezes algumas pessoas confundem, mas elas são bem distintas. E o gestor e o coordenador pedagógico são duas pessoas que têm que trabalhar sempre juntas, mas um respeitando a autonomia do outro, né? O gestor da unidade escolar, ele responde, como já foi falado, por toda o CEMEI ou a escola. Então, o coordenador pedagógico, ele fica mais realmente atento aos professores, aos alunos, aos pais, e nós ficamos mais com a parte burocrática mesmo, administrativa, porque nós, no CEMEIs, ainda não temos um secretário efetivo como as escolas têm. Então, a nossa dificuldade é maior ainda. São relatórios mensais, que nós temos um agente de apoio que nos ajuda, nos auxilia na secretaria, mas eles não são responsáveis por isso. Quem é o diretor. Então, a gente acaba acumulando muito trabalho. E eu tenho esse mesmo perfil da Kátia. Eu ando o CEMEI inteiro, nós temos várias salas, eu não tenho um dia que eu não vou à cozinha, eu vou à lavanderia, eu passo nas salas, e se eu vejo qualquer coisa que eu perceba que está acontecendo algo que não deveria estar acontecendo, no mesmo momento eu chego, converso com esse professor, ou chego para a coordenadora pedagógica, peço para ela dar uma olhadinha lá. Então, assim, tem que haver uma parceria boa entre a direção e a coordenação pedagógica, senão o trabalho não flui, né? E a mesma coisa é o coordenador pedagógico, se ele percebe alguma coisa entre o professor, o aluno, o pai, ele tem essa liberdade de chegar no gestor, no diretor, e olha, nós precisamos conversar sobre isso, sobre aquilo, sobre o funcionário da cozinha, ou, né, sempre é o gestor que tem que estar à frente. Então, são atribuições que você é diretor 24 horas por dia, né? Você cumpre aquele papel lá das 8 horas, mas você chega na sua casa, teu telefone toca ou aconteceu alguma coisa, você volta, né? Então, você não tem, eu sempre falo, diretor é diretor 24 horas por dia, você não tem, eu cheguei na minha casa, já não está mais o meu horário. Então, quando você se dispõe a esse cargo, você tem que dispor desse tempo, ser acessível a isso, né? Então, são funções, são parecidas, mas são muito distintas, e tem que respeitar a hierarquia, né? Principalmente dentro do CEMEI ou da escola, senão não funciona. A partir do momento que um extrapola o limite do outro, né? Invade a atribuição do outro, fica difícil, porque daí o professor não sabe se reporta ao coordenador, se vai ao diretor, e aí começa aquele desentendimento dentro da unidade escolar. Então, as regras, né, devem ser bem claras dentro da unidade escolar. Qual o papel do gestor? Tá? É administrativo? É pedagógico? É claro que, no caso, se o gestor não estiver, o coordenador pode responder por ele. Caso o coordenador não estiver, o gestor também vai fazer essa atribuição. Mas quando todos respeitam o limite de todos, professor, diretor, coordenador, os outros servidores,
o CMEI ou a escola, né, anda na mais perfeita harmonia. Então, eu acredito que tenha que ser assim, cada um respeitando o espaço do outro. Obrigado, Alaides. Sônia, lá na escola, lá na Brigadeiro, também não tem secretária, né? Mas Não. coordenadora tem. Então, mas isso é novo para nós lá, né, Leila? Eu comecei a trabalhar em 2017, 2018 e começo de 2019, éramos em 2 professoras para atender todas as séries, a direção, a secretaria e a coordenação pedagógica. Então, essa separação mesmo houve entre direção e coordenação, que ainda não existe, na verdade, né? Na verdade, assim, nós estamos nos organizando, estávamos esse ano, em março, né? Fevereiro, março, mas assim, lá não lá nós estávamos tentando separar administrativo e pedagógico. Claro que eu sei que além do administrativo eu também tenho que cuidar da parte pedagógica, mas a nossa realidade é diferente mesmo. Lá uma ajuda a outra, eu ajudo no pedagógico, a professora Cristiane, que hoje é coordenadora, me ajuda no administrativo, vamos para a sala de aula, substituímos professores. Hoje nós temos um quadro melhor de professores. Hoje nós temos professor de educação física, temos mais professores responsáveis pelas séries, né? Mas até ano passado, e esse ano nem posso também, né? Só fevereiro e março que ficou bem fechadinho mesmo, mas o ano passado a coordenadora pedagógica dava aula de áreas específicas, de apoio à aprendizagem, classe especial, sala de recurso, atendia na secretaria, fazia matrícula, então é assim, mas a gente está se organizando. Eu entrei em 2017 nessa gestão agora, porque eu não trabalhei antes, mas era pior ainda, né? Porque era só a professora Valéria, depois entrou as filhas delas que ajudaram, mas agora nessa gestão, não é fazendo propaganda, nessa gestão melhorou muito. Na verdade, assim, nós éramos, quando eu entrei, em 4 funcionários, né? Junto com meredeira e serviços gerais, e 2 professoras, que era eu e a professora Elaine. Hoje nós somos em 9, que são uma serviço geral, uma merendeira e 7 professores comigo. Então, já melhorou bastante e eu acredito que vai melhorar mais ainda. Ano que vem. Eu só queria fazer uma observação em relação à questão da atuação do gestor. O gestor também não pode ser centralizador. Se a gente for centralizar, querer comandar tudo, sabe, a gente acaba adoecendo. Então, a gente tem que ter confiança na equipe que a gente trabalha. Na escola, por exemplo, a coordenação, ela tem total autonomia para a tomada de decisões. E aquilo que elas decidem, eu respeito. Assim como aquilo que eu decido também, elas respeitam, cada uma a sua área. A gente tem que confiar, a gente tem que delegar, o que é da função de cada um, não pode querer abraçar tudo sozinha, porque senão a gente adoece. Obrigado, Sônia. Obrigada, Kátia. Professor Obrigado, Henrique. meninas. Obrigado. Eu vou agora, esses dias atrás, inclusive, a gente estava conversando com a nossa diretora da nossa escola, porque hoje em dia, e é verdade essa situação, né? O diretor da escola mesmo, ele fica mais encarregado ao cargo na parte administrativa, né? Bastante administrativa, de finanças, de recursos, como todo da escola. E como a Kátia mesmo falou e todas complementaram, é um todo, né? Não é só um, tipo, eu sou diretor, eu vou cuidar da escola, da administração, do dinheiro da escola. O resto não, o resto dos outros que vejo. Não, é um todo, né, gente? É uma gestão democrática por conta disso, conta com a participação de todos. Mas, quando se trata, por exemplo, a questão de administrar uma escola, de administrar recursos, coordenar funcionários, né, de todas as atribuições, desde os serviços gerais, a merendeira, professor, como que é para resolver a questão de conflitos, por exemplo, pessoais, tanto do quesito de pessoais, né, como, por exemplo, um professor que esteja adoecido, com depressão, que não saiba mais lidar em sala de aula, né, que o gestor tem essa noção, que a Kátia falou no começo, ela consegue perceber quando o colega dela não está bem, quando ele não está lidando bem com o serviço. Então, como é que é administrar uma escola no sentido de finanças, do seu cargo, da sua atribuição, mas também
conseguir resolver esse conflito, que há conflitos pessoais, problemas pessoais, conflito entre professores, conflito entre funcionários. Como que é para administrar essa questão? Você pode falar um pouquinho para mim, Kátia? Henrique, eu vou te dizer uma coisa. João da Costa, apesar de ser uma escola de grande porte, não é uma escola que tem assim inúmeros problemas entre os colegas de trabalho. Eu acho assim que a equipe da escola ela funciona muito bem. Os problemas que a gente tem ou que a gente teve foram problemas pontuais e que foram resolvidos, né, junto com o funcionário, se necessário também junto com a Secretaria Municipal de Educação. Mas, assim, aquilo que a Laídes falou tem tudo a ver com a gestão escolar. Porque quando você faz aquilo que você gosta, você faz com prazer. Por exemplo, eu não me incomodo de ter que sair aqui da minha casa se der um problema na escola. Igual já aconteceu mesmo, meia-noite eu tenho que enfiar meu filho no carro e ir lá para a escola porque o alarme está disparado e a guarda está lá me esperando. Eu não me incomodo com isso, porque eu escolhi o cargo. Quando eu entrei, eu sabia qual seria a minha função, tudo que eu teria que enfrentar. Então, foi uma opção minha. Então, se eu sair daqui meia-noite, 1 hora da manhã, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que faz parte da minha função. E a questão de gerir conflitos é uma questão de você chamar os colegas, conversar, os colegas envolvidos naquela situação, e já aconteceu de eu chamar colegas um na frente do outro, a gente conversar, todo mundo é adulto, né? Tem que se respeitar, é um ambiente de trabalho, eu já vi colega pedir desculpa para o outro na minha frente, olha, desculpa, eu estava meio nervoso, falei demais. E isso é legal a gente ver, né? Mostra um pouco de humildade que a pessoa tem, de reconhecer o erro dela. E já vi também professor pedir desculpa para pai, porque se excedeu um pouco mais. Já vi o contrário também, pai pedir desculpa para professor, mas isso tudo é o quê? É a maneira, o jogo de cintura que você tem para lidar com essa situação. A gente não pode pôr lenha na fogueira. A nossa obrigação enquanto gestor é amenizar os conflitos, não é botar Obrigado. todos quietos. É levar de uma maneira que todos consigam chegar ao denominador comum. É isso Alguém, mesmo, a Laís, já aconteceu alguma coisa em relação a isso lá no teu CMEI? Essa colocação que eu... Só complementando o que a Kátia falou, realmente, eu acho que o diálogo é a base de tudo, né? E quando o gestor, eu falo com bastante propriedade, porque eu sou uma pessoa muito presente na unidade escolar, quando o gestor está diariamente na unidade, todo o conflito que surge, a gente já tenta resolver, né, no momento. Se é com o pai, se é com o professor, se é com o funcionário da cozinha, se é da limpeza. Então, quando você conversa, quando você chama as partes envolvidas e resolve, aquilo acaba. Então, no CEMEI, na Bento Vidal, eu tenho 48 funcionários, e eu trabalho com muito amor, como eu sempre falei. Então, assim, mesmo para chamar a atenção da pessoa, eu faço com muito amor. Por mais que eu sou uma pessoa bem firme, e tento ser o mais justa possível com todos, né? E para que o lugar seja harmônico, né? E se não for um lugar que a pessoa se sinta bem, ela não vai querer ficar ali. Então, o gestor ele tem que ter esse jeito de apaziguar realmente a situação, né? Porque é pai, é criança, é o funcionário que não veio hoje, é o professor que está lá sozinho, é a criança que caiu. Então, a todo momento na escola existem ocorrências e o gestor tem que estar ali sempre pronto para poder estar resolvendo e apaziguando as situações. Então, quando você é presente na unidade escolar, isso é uma disponibilidade que o gestor sempre tem que ter, né? Sempre procurar resolver os conflitos na medida que eles acontecem, porque se você vai deixando, aquilo começa a crescer. Então, e eu sempre procuro resolver dentro da unidade escolar. Dificilmente eu procuro secretaria. Se for necessário, é claro que você vai. Mas a partir do momento que o funcionário sabe que qualquer coisa que acontece, ele pode confiar em você, tanto com o pai, tanto com, você resolve ali. E consegue manter um lugar harmônico, né, onde todos se sintam bem. Acho que o diálogo é a base de qualquer problema que você venha a ter dentro de uma unidade escolar. Diálogo também é a base de tudo, né, da democracia, né, como um ente democrático, né?
Obrigado, Laís. Sônia, gostaria de comentar também? Então, é outra pergunta difícil, né? Porque, assim, a gente tem que usar a imparcialidade, como a Kátia falou bem no início, tem que ter o cuidado, né, quando for resolver alguma questão, para não... tem que ter muito discernimento para não estar agindo fora do que é legal, e também não adianta, porque também nós temos nossas vivências, né? Então, às vezes, a gente pensa, na hora que está resolvendo o conflito, que aquilo pode ser o melhor e pode até não estar sendo, né? Para um dos lados, ou para o professor, ou para os pais. Então, é bem difícil, assim. Mas na nossa escola, olha, gente, é zero conflito, porque pensa a quantidade de professores, né? Olha, inclusive, eu falei para a coordenadora pedagógica, cria um grupo só com vocês, para vocês falarem de mim, porque assim, lá não tem como focar, não tem como falar mal, né? São poucas salas, então assim, na hora do café da manhã tem sempre uma cuidando dos alunos, o restante está ali na sala dos professores. Geralmente eu estou ali também. Então, não tem assim, na minha escola, gente, é quase zero conflito com os pais também. Eu queria muito que os pais da minha comunidade estivessem assistindo, porque assim, eles são muito presentes. Eu não tenho, olha, eu tenho zero problema, Leila, assim, comparado, eu imagino, as outras CNEs e escolas, mas eu sempre, quando eu preciso mesmo resolver algum conflito que exista, que é muito difícil, se for com os funcionários, eu procuro, assim, pensar bem e ler, procuro agir dentro do estatuto mesmo, ou do plano de carreira, né? Então, todos eles recebem uma cópia quando começam a trabalhar lá, na escola, então quando tem algum conflito que eu vejo que está fora ali, né, do que diz o plano de carreira ou o estatuto do servidor, aí eu mostro para ele de novo, né, para ele entender o porquê que eu estou orientando ele, sabe? Não, eu não quero que ele pense que é uma coisa que eu quero daquele jeito, ou acho que tem que ser assim. Eu quero que ele esteja ciente de que ele está sendo orientado a respeito do que, quando ele entrou no concurso, ele já tinha que ter aprendido, ele tinha que ter lido aquele estatuto ou plano de carreira para ele entender que aquilo é o certo, entendeu? Eu não estou agindo como eu acho, é o certo. Quando é com pais ou com os alunos, eu procuro agir da mesma forma, né? A gente vai de acordo com a nossa prática, com a experiência já dentro de sala de aula e fora, mas, assim, sempre tem dado certo na escola, sabe? Sempre, todos são bem compreensíveis, assim. Então, a minha escola está bem redondinho, bem legal em relação a essas orientações e gestão de conflitos, né, que a gente pode chamar, né? Essa questão de resolver conflitos lá é bem tranquilo mesmo. Obrigado, Sônia. Viu? Eu queria passar a pergunta agora para a Kátia. Kátia, você faz bastante tempo que você está na direção, né? Como que era antes o processo eleitoral e agora, depois de 2015, para as futuras candidatas aí que estão querendo pleitear um cargo aí para direção ou coordenação, que o processo é o mesmo, só que um trata da direção e outro da coordenação, né? Se você pudesse explicar para esse pessoal que está aí escutando a gente agora, que tem essa pretensão ano que vem, aí, se você puder explicar um pouquinho para a gente aí. Bom, a principal mudança que houve com a questão do plano de carreira é que um diretor não pode mais perpetuar no cargo, né? A gente pode ficar 2 anos consecutivos como diretor ou como coordenador da escola, depois você não pode se candidatar. Aí você tem que dar oportunidade para um outro colega. Você pode ficar um tempo fora, depois você retorna, né? A questão do tempo também, que agora são 3 anos para candidatura. E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante que foi feita na última eleição é que nós tivemos uma formação antes da inscrição. E porque eu achei extremamente interessante porque você conhece o que é o cargo de gestor, o que é o cargo de coordenação, para depois não ter aquela desculpa, mas eu não sabia que era assim. Porque quando a gente está fora, que a gente olha, parece que é muito fácil. Eu, por exemplo, quando eu resolvi entrar para a direção, para concorrer à direção da minha escola, eu reclamava de tudo. Tudo que eu olhava estava errado, nada está bom. E aí eu pensei, poxa vida, se eu estou reclamando tanto, que é o que a gente faz hoje em relação à administração pública, se eu estou reclamando tanto, por que eu não coloco, então, meu nome à disposição e eu não entro para tentar fazer a diferença? Então, se você está a fim de entrar para concorrer um cargo de direção e coordenação, não é para entrar achando que você vai ficar lá
numa sala, né, de boa, fazendo nada. Se você for para João da Costa Viana, então, esquece, não precisa nem ter mesa nem cadeira, que você não vai sentar mesmo. Mas você tem que querer entrar para fazer a direção, para deixar a tua marca, deixar o teu nome na vida das pessoas. Como a Laís falou, a gente lida com vidas. Então, a principal mudança foi a questão do tempo que a gente pode, do tempo de gestão, né? 3 anos, o fato dos diretores e coordenadores não poderem se candidatar por mais que 2 mandatos consecutivos, e também que a Secretaria de Educação colocou a formação antes da inscrição, para que você entrasse tendo ciência de onde é que você estava se metendo. Se não gostou daquilo, nem adianta descer o play. Obrigado, Kátia. Alaides, a mesma coisa. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Numa escola que eu trabalhei, a professora chegou e falou assim, ó, eu estou pensando em concorrer à direção. Daí eu falei assim, nossa, que bacana, mas tipo assim, o que você pretende fazer assim de diferente, né? Me convença. Ah, estou muito cansada de sala de aula, eu preciso descansar. Não, vai ser na gestão, né? Não, Por favor. O cansaço da gente, eu vejo que é diferente. O cansaço do professor é diferente do diretor, é diferente do coordenador, né? Cada um no seu espaço, todo mundo trabalhando muito, gente. Meu Deus do céu, achar que um diretor, um coordenador não faz nada, não sei que escola é essa, viu? Você, Alaides. Realmente, né? Além do que a Kátia já colocou, você perguntou antes e depois da lei de 2015. Antes, as direções, na escola não, né? Mas no CEMEIS eram por indicação política, né? Antes de 2015. Então, o coordenador, ou pelo seu trabalho, né? Ou por política, né? Ele assumia a gestão. Então, depois de 2015, da lei de cargos e salários, passou a ser por eleição no CEMEIS também, porque era por uma indicação política. Então, assim, desde 98 eu estou na direção, né? Trabalhei no Porto Meira, no CEMEIS do Porto Meira, trabalhei na Vila C Nova, agora estou na outra Vila C, agora tudo Itaipu C, né? Como gestora. Então, assim, e realmente o papel do gestor e a função, né, não é para descansar, porque a gente, como eu falei, 24 horas por dia, né? Então, as pessoas que se candidatarem, né, tem que ter essa noção, né, que, como a Kátia falou, todos nós temos um cansaço, e muitas das vezes você chega em casa e você fica pensando, meu Deus, eu tenho que resolver aquele problema do orçamento, meu Deus, eu tenho que ligar para tal fornecedor, nossa, hoje não deu tempo de fazer isso, hoje eu não consegui fazer aquilo, e o WhatsApp tá lá bombando, né, olha, amanhã tem que entregar isso. Então, assim, é uma correria diferenciada, né? Mas nós temos realmente um cansaço, né, diferenciado, mas não pense que por ser coordenador pedagógico ou diretor, você vai entre aspas, né, descansar, porque o trabalho ali é árduo, né? E muitas das vezes o fato de você estar sentado em cima de livros ou de documentos, ou olhando para o nada, se você vê, né, muitas das vezes você passa assim e fala, nossa, o diretor passa o dia inteiro naquele computador, né? Mas, assim, realmente, o nosso trabalho muitas das vezes não aparece, porque você passa o dia todo ou apagando foguinhos, né, como a gente sempre fala, ou é um trabalho que muitas das vezes não aparece, mas você tem que sempre estar tentando resolver o que aparece no dia a dia, né? Então, assim, e essa formação que teve, né? Eu acredito que o ano que vem também, né? Que tenha, porque as pessoas têm uma noção, né? Do que é o cargo de diretor, do que é o cargo de coordenador pedagógico, as atribuições, né? Hoje nós temos aí a parte financeira que é bem burocrática, são vários documentos,
e a gente lida com dinheiro federal, com dinheiro municipal, e você, junto com a PMF, né, e você acaba respondendo por tudo isso. Então, tem que ter um comprometimento muito grande para ser gestor hoje, né? Sônia, obrigado, Alaide, obrigada. Sônia, lá na Escola do Campo também tem eleição? Ou como é que funciona lá? Porque como são poucos funcionários, né? Pois é, mas assim, é uma luta, né? Eu já enviei alguns ofícios para a Secretaria de Educação, para o sindicato, porque a nossa escola ainda não é eleição. E eu me sinto muito incomodada como indicação, sabe? Eu acho que não é um cargo. Eu exerço a função de direção, mas eu gostaria que fosse legitimado. Então, eu gostaria muito que tivesse eleição na escola, independente se sou eu quem vou continuar ou não. Então, ainda não é eleição, mas eu gostaria muito que fosse. Obrigado, Sônia. Henrique? Obrigado, meninas. A minha próxima pergunta, novamente vai começar a Kátia e depois a Sônia, né? Uma sempre completando a outra, né? Como é que é feito o processo eleitoral de uma escola? Como que funciona do momento que começa a campanha, o que veio o ofício da SMED para se candidatar, até o momento do final da apuração dos votos? Como que é feito, gente, esse processo em si? Do início lá, quem que pode se candidatar, como que pode se candidatar, como que é feito isso, e até o processo, como que é feito o processo em si, né, até o final. Kátia? Tá. Então, assim, tem o prazo a gente sabe que vai ocorrer a eleição, então já fica todo mundo mais ou menos esperando. Na verdade, tem gente que já está trabalhando a eleição desde já, né? Fazendo campanha desde agora. Mas a eleição ela vai acontecer só o ano que vem. Então, assim, a gente já sabe que vai acontecer a eleição. Tem esse curso, não sei se no próximo terá, mas a SMED, na última eleição, promoveu aquele curso de formação, né, para quem estivesse interessado. É uma eleição como outra qualquer, tem um período para campanha, tem as regras também do que pode e que não pode. A gente tem período também para fazer campanha dentro da escola. Eu lembro que eu participei de uma eleição na escola que eu acho que aquela foi assim única. Eram 3 candidatos, mas foi uma eleição assim com carro para pegar eleitor, trazer para a escola, foi uma coisa inesquecível. Mas depois que acabou a eleição, os 3 candidatos, que éramos eu, o professor Daniel e eu acho que era a professora Ida, né, a gente continuou convivendo no mesmo espaço, sem problema nenhum, acabou a eleição. Mas, assim, aí depois tem a eleição no dia, os pais, é uma pena que a comunidade deveria ter mais consciência de participar desse processo democrático. Né? Os funcionários votam, os pais também votam, tudo em urnas separadas. Na hora, tem a comissão de eleição também, que se um candidato quiser fazer alguma queixa, vai para a comissão para ver se vai impugnar a candidatura do outro. É uma coisa extremamente séria, né? Como se fosse uma eleição para um cargo público qualquer. E depois disso tudo, no mesmo dia, no final do expediente, é feita a contabilidade dos votos. Né? E aí é votado, aí é feita a questão de percentual, porque assim também, só eu sou candidata, né? Mas você tem que ter um percentual mínimo para que você seja eleita. Se você não tiver também, você acaba não assumindo o cargo. Isso tanto para a direção quanto para a coordenação. Tem um percentual mínimo de votos. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para a Kátia rapidinho. Kátia, tem peso de voto de funcionário e de pais, ou é a mesma coisa, o mesmo peso? É a mesma coisa. Teve um tempo que foi assim, né? Mas é a mesma coisa. E no caso, se tem só um candidato, como você falou agora, como você mencionou agora, tem que ter quantos por cento para ele poder ser eleito? É um percentual? É assim que funciona? É um percentual de votantes. E quanto que é esse percentual? 51? Leila, se eu não me engano, é isso. Se eu não sei, 50% ou 60%, não me recordo ao certo, mas tem um percentual mínimo, sim. É um número considerável, viu? Tem gente que fica feliz, sou candidata única, não tenho concorrente. Se você não tiver o número de votos necessários, esquece, não vai se eleger do mesmo jeito.
Alaide, Alaide, você gostaria de falar para nós como é que é o processo no CMEI? Funciona da mesma forma? Como que acontece? Sim, é da mesma forma, né? Tem o decreto que normatiza, né? Então, lá no decreto saem todas as datas do ano passado, da eleição passada foi contemplado até no decreto a formação, né? Os dias, tudo certinho. E realmente são 50% a participação dos pais e 50%, né? Para a contagem dos votos, soma-se os dois e divide por 2, e você tem que ter um percentual aí. Mesmo que você seja o candidato único, você tem que ter uma porcentagem maior do que 51%. Porque senão você não tanto o coordenador quanto... Não, principalmente o diretor, porque os pais não votam, né, para a coordenação pedagógica, são só os professores. Quem vota para a direção são os pais, os funcionários da escola e os professores, né? Os funcionários estatutários, né? Isso, os funcionários estatutários. Para a coordenação pedagógica, quem vota é somente os professores, né? Então, no caso das escolas, são os professores e os secretários da escola, que é diferente do CMEI, que não tem o cargo de secretário. Como nós não temos os secretários, né? Essa função fica só para os professores, os pais não votam para a coordenação pedagógica. Eu só queria fazer um lembrete do que a Laídes falou. O decreto, ele também é feito em cima do plano de carreira e do Estatuto do Servidor, né? Ele não sai da cabeça do secretário de Educação, eu quero colocar tal critério. Não, tem uma lei que tem que ser seguida. Ela é feita a eleição é feita nos moldes como se fosse uma eleição municipal, né? Com todos os prazos que têm que ser cumpridos, com toda a documentação que tem que ser entregue pelo candidato, né? Tem que cumprir, pode ser impugnada a candidatura, né? Como a Kátia falou, no CMEIs, como começou há pouco tempo, ainda não está assim nesse nível de ter muitos candidatos, mas com o passar do tempo, eu acredito que possa ser que venha a ter, sim, vários candidatos, né, que se interessam, e que a disputa aí seja bem acirrada. Uma outra novidade também é a questão da coordenação poder ser de 20 horas, porque antes era só de 40, né? Então, a coordenação das escolas, elas podem ser de 20 horas. No caso do CMEIs, não, porque o nosso concurso é de 40 horas, né? Então, o coordenador pedagógico do CMEI tem que ser de 40 horas. Sônia, gostaria de complementar também como é que é? Então, bom, a direção, como eu disse, é indicação, ainda é indicação, mas vai ser uma vitória quando o grupo de professores e funcionários e os pais puderem eleger uma direção para a escola Brigadeiro, né? E a coordenação é eleição entre os professores da escola. Eu acho muito interessante, na verdade, o do CMEI é novo, né, Laídes, a questão de direção do CMEI, eu acho que é a segunda eleição, né? É a segunda eleição para a CMEI. Isso, Ana. Foi a partir do plano de carreira de 2015, né, que começou as eleições no CMEI, porque antes era por indicação política, né? Uhum. E é interessante porque isso permite com que os professores, com que tenham um rodízio, né? Com que os professores possam sair dessa função para a direção para a coordenação para a sala de aula de novo, que eu acho que é com esse ciclo que a gente aprende mais. Eu acho que a gente evolui muito quando nós saímos da sala de aula e vamos para a coordenação ou para a direção, e evoluímos mais ainda quando saímos da direção e voltamos para a sala de aula. Então, é importante que todos os CMEIs e todas as escolas tenham eleição. Eu acredito que ainda tem indicação de CMEI também, mas eu espero que futuramente qualquer escola nova ou CMEI já seja eleição. Eu acho que isso só a indicação do CMEI, Sônia, quando o CMEI é novo, né? Porque daí não tem como ter eleição, porque você tem que ter 2 anos naquela instituição. Então, como a maioria dos CMEIs é novo, quando o CMEI é novo, aí sim há a indicação, mas igual o ano que vem, né? No CMEI novo vai ter o processo de eleição.
tá? Então, só é indicação caso há vacância de algum cargo, e aí assume a coordenadora pedagógica, ou em últimos casos que há uma indicação da SMED, se não é por eleição, sim. Uhum. No caso da escola Brigadeiro, na verdade, eu teve uma formação para todos os gestores, para todos os professores que quiseram se candidatar, né? Acho que a gente está em 2020, 2019, 2018, acho que foi a eleição, né? Na nossa escola não tinha ainda um professor que atendesse todos os critérios, nem eu atendia, e manteve a indicação. Então, eu acho assim que tem que ter algumas brechas, então, no plano de carreira, para que mesmo que um CMEI ou escola nova, mesmo que algum professor não atenda o critério, porque, na verdade, todos não vão atender, né, se a escola e o CMEI é novo, mas que mesmo assim tem eleição, né, esse é o ideal, por isso que a gente trabalha sempre em cima da gestão democrática. Obrigado. Sônia, vamos emendar agora em você a pergunta, se você puder falar um pouquinho sobre o que é o PPP. Tem muito professor que nem imagina o que é o PPP, e daí já emenda no conselho escolar também, se você puder falar um pouquinho de cada. Então, o PPP na nossa escola é um desafio, e acho que para todas as escolas, porque, assim, quando nós reformulamos o PPP, é uma correria. Vou falar pela minha escola, eu acredito que, em algum momento, ele deveria ser melhor elaborado e reelaborado. Eu gostaria que a nossa escola tivesse até mais tempo para isso, porque envolve toda a realidade da comunidade, a realidade dos alunos, a realidade dos funcionários, mas como é tudo tão corrido, acaba que ele não é o que a minha escola gostaria que fosse, ainda não chegou nesse nível, né, de 100%, porque o projeto político-pedagógico, ele envolve os conteúdos, os projetos que são desenvolvidos durante o ano, deixa eu ver, os projetos que são fixos, né, por exemplo, em relação ao mosquito, trânsito, então, assim, ele envolve também a realidade, por exemplo, a minha comunidade que é do campo, então é difícil, envolve a escolaridade dos pais, envolve todo um questionamento, assim, que é difícil a gente chegar no PPP 100% de acordo com a realidade mesmo da comunidade. E, como é tudo muito corrido durante o ano, também, na minha escola, vou falar pela minha escola de novo, infelizmente, os professores não conseguem participar da forma que deveriam, da forma que eles gostariam. Então, assim, porque é o PPP que deveria nortear o trabalho da nossa escola, que deve nortear, que norteia, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda desenvolver um PPP 100%, sabe? Onde nós tivéssemos tempo para todo ano reelaborar ele de acordo com a realidade da comunidade. Mas a gente vai chegar lá ainda, Leila. Próxima live, daqui uns 2 anos, quem sabe a gente chega lá. Sônia, e em relação ao conselho escolar, tem lá na escola o conselho escolar? Tem o conselho escolar, para mim também foi um desafio, puxa vida, porque, assim, os pais, eles devem estar em contato ali permanente com a escola, né, através do PPP, através da PM e através do conselho escolar. Mas a gente estava numa correria antes que apesar de ser uma escola pequena, foi difícil achar pais, encontrar pais que estavam solícitos a participarem da eleição do conselho escolar. Porque quando um pai pega um compromisso desses, ele sabe que ele vai ter que participar mais ativamente ainda do que um pai que não se envolve, né? Então, assim, para a nossa escola, que é pequena, também foi bem difícil, mas nós encontramos pais, os que se comprometeram, assim, são muito ativos, então nós fazemos as reuniões periódicas, nessas reuniões nós decidimos, eles principalmente, né, porque assim, é uma escola que ela foi muito pouco assistida, a escola Brigadeiro Antônio Sampaio foi muito pouco assistida, e foi a partir de 2017 que hoje ela está muito melhor, então os pais, eles participaram ativamente dessas conquistas, porque eles olhavam para as escolas da zona urbana, e eles falavam, olha, mas isso não tem aqui, então vamos solicitar? Então foi através deles que nós conseguimos o transporte escolar para a nossa escola,
as crianças iam a pé, iam de bicicleta. Hoje tem um ônibus, Leila, que vai lá na casa dos alunos e traz gratuitamente ao serviço público. Eles conseguiram também que as ruas fossem não é pavimentada, eu diria assim, né? Fizeram umas melhorias nas ruas, porque os alunos, eles andavam cerca de 4 quilômetros para ir para a escola a pé, na chuva, no frio, no calor, no barro. Então, foi através do conselho escolar nós tivemos muitas conquistas para a nossa escola. Então, assim, é muito a escola da Cátia, o CMEI da Laídes, provavelmente muito mais, há mais tempo que existe o conselho escolar que está trabalhando ativamente, né? Na nossa escola há pouco tempo, mas, assim, esse pouco tempo, esses pais que assumiram esse compromisso, eles fizeram bastante pela escola. Tudo que nós conseguimos é através do conselho. Muita coisa, tudo não, mas muita coisa é através da reivindicação do conselho escolar. Obrigado, Sônia. Alaídes, como é que funciona? O PPP para nossa escola também, né? Sempre é um desafio pelo tempo, né? E pela participação. Muitas das vezes, né, a gente manda o convite para o pai, para o conselho, né, a PMF, para estar participando da elaboração, e muitas das vezes, por questões de horário, né, se é à noite, às vezes o professor não pode ficar, ou alguma coisa acontece, ou se é durante o horário do expediente, o pai não pode participar, então a gente sempre tem esses desencontros, e a gente acaba tendo outras estratégias, né, porque a gente precisa do perfil da comunidade, então a gente manda em forma de questionário, para que isso seja respondido, né, no começo do ano a gente faz na reunião a gente já trata dos projetos e as ações que vai ser desenvolvido durante o ano. Então, tudo que você coloca o PPP é a vida da escola, né? Então, é por onde o professor deve se orientar. Então, ele precisa ser reformulado todo ano. E a gente tem esse desafio de tempo, às vezes os prazos são curtos, né? E nós temos que mandar para o núcleo para que como nós somos rede, não somos sistemas, a gente depende da aprovação do núcleo também. Então, o PPP é um desafio, mas ele precisa existir na escola e ele deve ser construído coletivamente. Quanto aos conselhos e a PMF, no CMEI, eles são bem participativos, principalmente os dois presidentes, né, da PMF e do Conselho Escolar. Nós precisamos dessas duas instituições, como a Sônia falou, né, tanto a PMF quanto o Conselho Escolar, a gente só consegue recursos quando você tem uma PMF ativa, né, sendo supervisionada ou avaliada juntamente com o Conselho Escolar. Então, sempre que a gente tem alguma dificuldade ou que a gente não consegue resolver principalmente algumas situações, igual a Sônia colocou, a gente pode buscar nesses dois órgãos, né, uma ajuda maior. E eles estão sempre prontos, né, a colaborar com a instituição. Então, muitas das vezes é difícil, porque o conselho escolar é por eleição, né? Então, eles se candidatam, eles votam e são votados todos os segmentos. Então, muitas das vezes as pessoas não querem se comprometer com a escola, né? Porque sabe que tem que estar participando ativamente, né? O Conselho Escolar tem reuniões bimestrais, né? A APMF precisa ser presente na escola por conta principalmente da parte financeira. Então, essas pessoas que se propõem a exercer os cargos, tanto no Conselho Escolar quanto na PMF, têm que ser pessoas que estejam dispostas a colaborar com a instituição escolar, né? Então, mas sempre é um desafio e quando as pessoas se comprometem, né, geralmente elas fazem o trabalho delas e acaba que dá tudo certo. Kátia, para você deve ser um desafio, né? Porque a quantidade de pais é bem grande ali, né, naquela região. Como é que é quando você convoca? Como é que é? Eles são presentes? Uma pouca parcela, média? Para essa questão do conselho escolar. Aí você já emenda no PPP também, por favor. Microfone, Kátia.
O PPP, todo professor, eu acredito, que quando ele chega para trabalhar numa instituição, ele tem que saber qual é a cara daquela instituição. E isso ele vai encontrar dentro do PPP. Ele tem que saber até por que a escola recebeu aquele nome, né? Porque quem foi, João da Costa Viana, quem foi. Então, assim, o professor ele tem que saber o que tem lá dentro do PPP. A questão da dificuldade da gente renovar esse PPP anualmente é a questão de que dentro do horário de trabalho, muitas vezes nós não temos tempo, porque o professor está envolvido com planejamento de aula, com correção de atividades, com um monte de coisa, a coordenação também está no atendimento. Então, esse é um trabalho, eu me lembro quando eu comecei na escola lá, nós fazíamos depois do horário de trabalho, né? Mas não é o meu horário de trabalho, eu não posso ficar depois. Mas eu tenho que entender que aquilo que vai ser elaborado ali é que vai também nortear o nosso trabalho, né? Então, assim, é importante que todo professor conheça o PPP da sua escola. Dizer assim, mas nunca fui chamado para participar. Tem professor que nem sabe que na escola dele tem PPP, gente. E é um documento fundamental, não existe escola SEMEI sem PPP. A questão do conselho escolar, apesar de a gente ter um número grande de pais na escola, porque assim, nós temos aí cerca de 850, 900 pais na escola. Mas quando a gente chama para uma eleição, tanto de APMF quanto de conselho escolar, as pessoas não querem participar. Um outro exemplo é quando vai fazer um Conselho Municipal de Educação, Conselho da Merenda, Conselho do Fundeb, são sempre os mesmos participando, porque as pessoas não querem dispor do tempo delas para participar, não querem se expor, né? Então, quando nós convocamos os pais para uma reunião para falar sobre conselho escolar e sobre a PMF, gente, nós contamos os dedos das mãos quantos pais comparecem lá na sala, sabe? É uma coisa tremendamente absurda. É um mecanismo democrático que, infelizmente, a comunidade não faz questão de utilizar. E a composição do conselho escolar, né? O conselho escolar ele tem que ter dentro dele representação de todos os segmentos que tem dentro da escola. Segmento de professores, segmento de funcionários, né, de outros funcionários, secretárias, merendeiras, todos têm que estar representados dentro do conselho escolar. Pai, na nossa escola, no nosso conselho escolar, nós também temos alunos que fazem parte do conselho, mas eles são menores de idade. Eles não têm direito a voto, mas eles têm direito à voz. E é muito interessante quando a gente para ouvir as crianças sobre a visão que eles têm da escola. É interessante mesmo. E é claro que quando o assunto é um pouco mais delicado, a gente não convida a criança para participar, né? Porque são assuntos daí pertinentes aos adultos. Mas também o número de conselheiros dentro de cada unidade ele vai variar de acordo com o porte de alunos. A nossa escola, que é uma escola de grande porte, ela tem mais representantes dentro do conselho escolar. E assim, o conselho escolar, quando as reuniões elas precisam ser feitas bimestralmente, mas o assunto é do conselho escolar, né? Acompanhar e auxiliar a escola na tomada de decisões. Mas nada impede que a PMF também participe das reuniões. No nosso caso, lá, sempre que a gente faz reunião de conselho escolar, a PMF também se faz presente. Eu acho que é uma parceria muito legal, que funciona e que a gente acaba dividindo as responsabilidades. Obrigado, tá, Kátia? Professor Henrique? Cada um, a gente sabe que nós estamos, como eu expliquei no começo, cada um tem sua realidade bem diferente, né? Cada escola, cada CMEI aqui. E eu queria saber um pouquinho quais são as principais dificuldades que vocês já tiveram, se quiserem compartilhar algo que já aconteceu durante a gestão, ou que vocês estão tendo, né? Qual que é a principal dificuldade de uma gestão, gente? Ou que vocês já tiveram, que vocês têm, que vocês estão tendo. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam diariamente? Kátia? Microfone, Kátia. Não, é uma coisa que preocupa, é a questão da aplicação das verbas da escola, principalmente a questão das verbas públicas, que é a prestação de contas. É claro que a Secretaria tem uma equipe que nos dá suporte, a Secretaria da Fazenda também. Eu tenho 3 tipos de medo quando eu recebo um e-mail da Fazenda, porque a gente sempre acha que está fazendo tudo certinho, né? E aí eles mandam um e-mail, não podia ter comprado tal coisa, tem que devolver tanto. E eu entendo que é o papel deles, é um papel de fiscalizar,
né? Mas você, às vezes, comprou algo que não poderia ser comprado com aquela verba. E a Secretaria de Educação também tem a equipe de convênios que eles acabam nos dando assim, um suporte tremendo. Então, assim, lidar com o dinheiro público, eu acho que tem sido desafiador. A Laíde está aí, a Sônia também, que pode confirmar ou não isso, pela questão de prestação de contas, porque nem sempre aquilo que você pode comprar é o que a escola realmente precisa naquele momento. Né? De repente, estou precisando na escola de cadeira, mas a verba não me permite comprar cadeiras. Então, a questão financeira é uma questão preocupante. E, assim, outra dificuldade, né, que eu vejo é fazer com que cada um entenda qual é o seu papel dentro da escola e entenda que, se ele for negligente naquele papel, ele acaba afetando a vida do colega. Exemplificando, um professor que com a turma dele, ele acaba sendo negligente no trabalho, ele vai comprometer os alunos para o colega do ano que vem trabalhar. Então, a escola ela tem que funcionar em harmonia, todos têm que fazer o seu papel e cada um tem que entender qual é a função de professor. Para que você prestou concurso? Você prestou concurso para professor? Então, você vai atuar como tal. Né? E uma outra coisa assim, que me incomoda demais é que assim, o diretor, ninguém gosta de chamar colega para chamar, ninguém gosta de chamar um colega para conversar, chamar a atenção dele. Ninguém gosta disso, é extremamente desgastante, porque acredita, né, a gente acredita que são todos adultos e responsáveis, então cada um teria que cumprir com a sua obrigação. E qual é a dificuldade? Quando você chama um colega para orientação, é tido como assédio moral. E não é assédio moral, é uma orientação, porque a gente tem regras a cumprir. Uma escola, a gente tem leis, né? E elas precisam ser cumpridas. E aí o que acontece? Você conversa com o professor e acha que ficou tudo ali, mas quando ele sai da sua sala, ele sai difamando o diretor pela escola. Só que a gente, por uma questão de ética, não pode sair comentando o que aconteceu. E aí quem é que acaba sempre ficando como malvado da história? O diretor. Né? Isso acontece, não sei se talvez aconteça só comigo, não com a Laídes, né? Nem com a Sônia. A Sônia tem não sei quantos funcionários lá, né, Sônia? Mas, assim, a gente tem que pensar muito quando a gente vê uma situação acontecendo, porque a gente nunca ouve os dois lados. E para a gente ter uma opinião a respeito, os dois lados precisam ser ouvidos. É só isso. As crianças, o tanto de aluno não me assusta, o tanto de pai não me assusta. A Secretaria de Educação me cobrar alguma coisa não me assusta. Né? Eu acho que é desafiador e eu gosto desse desafio. Se fosse parado, não teria graça. Obrigado, Kátia. A Laídes também. O que a Kátia colocou é bem pertinente, né? Me preocupa muito também a situação do servidor prestar o concurso para uma função e quando ele é cobrado daquela função, né? Muitas das vezes se nega a fazer ou reclama daquela função a que prestou concurso. Então, isso me incomoda bastante, é um dos desafios que a gente enfrenta todos os dias, né? O professor, muitas das vezes, né, está com 1 ou 2 anos que entrou na rede e ele acredita que por ser funcionário público, né, ele tem prerrogativas que outras pessoas não têm. E não é assim, né? Você é um servidor público, você está lá para servir a comunidade. Então, você tem que atender bem o pai, a cozinheira, o diretor, a coordenadora e principalmente a criança, né? A escola, o CEMEI, existe para ela. Né? Se não existisse as crianças, não precisaria de diretor, de coordenador, de professor, de secretaria, de ninguém. Então, assim, a gente tem que ter o foco que o nosso principal objetivo ali é a criança, ela tem que ser bem atendida. E a partir do momento que você é negligente na sua função, todos perdem, né? E principalmente a criança, né? Então, é algo que me preocupa muito. A questão financeira é bem complicada, né? Porque nós somos formados, né? E lá em pedagogia e gestão na educação infantil, ninguém me falou que, né? Eu ia chegar lá e ter que ter um curso de contabilidade. E realmente, porque assim, muitas das vezes, tanto o recurso federal quanto o municipal, ele tem uma natureza de gastos e essa natureza precisa ser respeitada. Porque senão o presidente da PMF, o gestor do convênios, né, o
próprio prefeito responde por esses recursos, né? Então, assim, o gestor, e é ele, né, mesmo que esteja no nome da APMF, quem gere esses recursos, junto com a APMF, é o diretor, né? Então, você tem que se preocupar com desses 3 orçamentos, da lisura desses documentos, os prazos para prestação de conta. Então, você tem que estar atento a tudo isso. E muitas das vezes você chega na escola, é um professor que faltou, é a merendeira que não veio, e é o dia de fazer a prestação de contas. Então, e você tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E números, eles exigem, né, um certo cuidado, né? E muitas das vezes, por conta da correria do dia a dia, você não deve deixar de fazer toda a documentação do financeiro em dia, porque você é responsabilizado por isso. Então, é algo que realmente nos preocupa bastante, né? Apesar de que a gente tem uma equipe excelente na Secretaria de Educação que nos auxilia muito, né? Quanto a natureza de gastos, a Secretaria da Fazenda, né? E é como a Kátia falou, quando a gente recebe um e-mail, graças a Deus eu não tenho recebido e-mails, mas quando a gente recebe, né, uma notificação ou da Secretaria de Educação ou da Secretaria da Fazenda, a gente já se preocupa, o que foi que eu fiz de errado, né? O que é que eu não prestei conta? E muitas das vezes a gente já tem compreendido pelos próprios funcionários, né? Porque quando a gente faz a reunião para a gente decidir com a PMF, com o conselho escolar, o que a gente quer adquirir para o CMEI ali, muitas das vezes, eu gostaria de... Mas, assim, esse recurso você não pode comprar isso, ou esse recurso, então, a gente é muito limitado. Mas é um recurso que ajuda muito a escola e CMEI, né? Então, por isso que a gente faz com muito carinho, mesmo sendo uma tarefa difícil, a gente faz com muito carinho, porque a gente sabe que a escola precisa e muito daquele recurso, né? E ele é sempre muito bem-vindo, porque você pode aí, dentro dessas naturezas de gastos, você pode estar equipando o CMEI, né? Ou comprando o material que a criança, que seja de uso da criança ou do profissional da educação, para estar fazendo o seu trabalho bem feito no dia a dia. Obrigado, Laís. Sônia? Então, eu compartilho da mesma da Kátia, gestão de recursos, né? Porque é um recurso público, tem que prestar contas, tem que gastar da forma correta, tem que mandar foto, enviar relatório, 3 orçamentos, só quando vocês que estão assistindo a live, que são professores, forem assumirem uma direção, vocês vão saber, porque só falando eu acho que vocês não vão entender, porque até hoje eu não aprendi ainda, é muito difícil, bastante coisa mesmo. E também tem essas dificuldades, né, com o aluno, com o pai, com professores, eles comigo, porque eu erro também, mas isso a gente vai no dia a dia aprendendo, superando, então a minha escola, gente, quem quiser trabalhar lá, aproveitando, deixa aqui, é muito bom. Tem dificuldade, mas tudo muito superável, assim, muito tranquilo. Obrigado, Sônia. Gente, já estamos em 1h30 de live, nem parece que passou esse tempo todo, né? Mas aí vamos para as nossas considerações finais. Aí vamos começar com a Alaide. Alaide, suas considerações finais para quem está querendo, quem tem assim vontade de ano que vem estar concorrendo a um cargo, ou de coordenação, ou direção. O que você... Uma orientação para essas pessoas que estão querendo participar desse pleito ano que vem. Eu sempre esqueço o microfone também. Que as pessoas que pretendem se candidatar a esse cargo, né, que o intuito seja a coletividade. Nunca esquecer que o foco é a nossa criança, né? Então, assim, que vá para uma disputa eleitoral sempre pensando no melhor para a educação, né? Para a criança, para o funcionário que está ali trabalhando. Então, se coloque à disposição, se doe, faça com amor,
né? Porque quando você faz, tudo que você faz com amor, você cuida, então, e nós cuidamos de pessoas, né? E eu acho que isso é uma tarefa difícil, porque lidar, como eu falei, lidar com vidas não é fácil, mas que nunca perder o foco e pensar que aquele CMEI, aquela escola existe pela criança. Então, tudo que você tem que fazer ali é pensando no bem-estar dela e das pessoas que ali trabalham. Então, sempre com o intuito, né, de ajudar aquela comunidade, aqueles servidores que estão ali e principalmente as nossas crianças. Obrigada, Laídes. Sônia, suas considerações finais e a sua orientação para quem pretende ser, né, se candidatar a qualquer um dos cargos aí de coordenação, de direção. Eu acho que é exatamente isso, pensar que quando você assumir a direção, o teu foco vai ser a criança, né? E que você terá outros desafios com os funcionários, com os pais, com a Secretaria de Educação, com consigo mesmo, né? Porque é um desafio. Todo dia você vai aprendendo, tem dias que você recebe um elogio, fica feliz, tem dia que você leva um puxão de orelha, né? Então a gente passa por algumas situações que motivam e desmotivam. E é assim, é altos e baixos, mas a gente vai aprendendo. No final de tudo, eu acredito assim, como eu falei já, todos tinham que passar pela direção, porque no final de tudo é uma evolução, aprende muito. Você tem a visão da sala de aula, a visão da direção, a visão da secretaria. Eu acredito que é isso que faz com que nós, servidores públicos e quando passamos no concurso e assumimos a função de professor, eu acho que você passar por todas essas esferas é o que no final da sua carreira você vai olhar para você mesmo e vai falar, nossa, quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu deixei de bom e às vezes de ruim também. Então, assim, eu sou 100% a favor, assim, de todos passarem pela direção, porque é uma evolução constante. Obrigado, Sônia. E para a gente fechar com chave de ouro, Kátia. O meu recado ele vai tanto para o candidato quanto para o eleitor, né? O candidato, só um minutinho que está acabando a bateria aqui. O candidato, a pessoa que se dispõe a disputar um cargo desse, que ele não faça do local de trabalho dele, tanto escola quanto CMEI, um campo de guerra. A gente tem que lembrar que a eleição ela vai passar e a gente vai continuar trabalhando junto da mesma maneira. E nós somos colegas de trabalho, né? As diferenças elas devem ser deixadas de lado logo depois da eleição, para que a gente continue dando andamento nas atividades da escola. A criança, os outros funcionários não têm que pagar o pato pelas desavenças. Então, colega, você é candidato, veja se é o seu perfil, não ache que é uma coisa fácil, se fosse fácil, qualquer um faria, tá? A primeira coisa, perfil. Veja qual você se identifica. Se você se identifica com sala de aula, fica lá, porque o seu trabalho é extremamente importante, da mesma maneira que o trabalho de um gestor, de um coordenador. Então, e se você entrar, você entre para fazer mudança, para você deixar seu nome gravado na história daquele local. E o meu recado também vai para o eleitor, que quando a gente vai votar, a gente não tem que votar no colega, a gente não vota por amizade, a gente vota por competência. Você tem que votar naquele colega pensando assim, olha, esse eu quero que seja o meu coordenador se for eleito, porque Kátia deu uma travadinha aí. Alguém de vocês quer fazer mais alguma colocação? Até ver se volta ou se destrava ali a Kátia? Quer fazer alguma consideração a mais? A Laíde, Sônia, Henrique? Vamos ver se ela retoma. É como a Kátia estava falando, né? Que quando a eleição, a campanha eleitoral terminou a eleição, que realmente se termine, né? Porque muitas das vezes fica um grupo A, um grupo B, e se não se ajudarem, a gestão não consegue
trabalhar sozinha, né? Então, que essas desavenças que fique no período eleitoral, passou. Somos colegas de trabalho, a gente deve continuar trabalhando todos juntos, né? Não tem como todo mundo pedir transferência, todo mundo sair, não vou mais ficar nessa escola. Então, assim, que seja, porque quem perde com isso é a criança. A partir do momento que se divide a escola, que fica aquela rixazinha entre professor, coordenador pedagógico, né? Então, assim, é bem complicado. Então, que realmente acabou a eleição, que se dê as mãos, né? E que trabalhem realmente pelo objetivo principal, que é atender bem o nosso aluno, a nossa criança, a nossa família, que está lá, né, para ser atendido por nós. Só complementar o que a Kátia estava falando, deixa eu falar só rapidinho. O que ela estava falando é muito importante, porque eu mesmo passei por uma situação semelhante. Na escola que eu estava, a diretora, a maioria dos eleitores, né, no caso, votou nela por coleguismo, não pela qualificação. A Kátia, infelizmente, caiu, e o que ela estava falando é muito importante. O perfil da pessoa que vai estar ali à frente, que vai deixar o nome dela naquela escola pelas coisas boas que ela fez, né? Você sabe, Elaide, você sabe, Sônia, a Kátia, que infelizmente caiu a conexão, sabe o quanto é difícil você gerir qualquer coisa, a nossa casa, a escola, a nossa vida. É muito difícil, né? A gente ter essa... Voltou a Kátia? Eu estou complementando você aqui, porque estava muito boa a sua fala. Pode continuar. Então, é só para fechar, que a gente vota por amizade, a gente vota por competência. Porque quando a pessoa entra para um cargo, ela, às vezes, tem que tomar certas atitudes que as pessoas interpretam errado, e, às vezes, as amizades acabam por ali mesmo. Então, que sejamos adultos na escolha do nosso representante. Então, Kátia, eu estava comentando sobre isso agora. Nessa determinada escola que eu mencionei aqui, o que aconteceu? Tinha uma pessoa competente, porém, votaram no coleguismo. Entenderam? Votaram pelo coleguismo. Aí aconteceu isso que você acabou de falar. A pessoa era muito competente, ela estava disposta, e ela se sentiu, tipo assim, ela colocou o nome dela à disposição, e ela tinha muita competência. O que aconteceu? Votaram na colega, né? Aí ela pediu, infelizmente, ela pediu transferência para a escola, e hoje ela é diretora de outra escola. E ela, desde que ela entrou nessa outra escola, assim, decolou. Ela estava, assim, num nível bem baixo, estou falando de estrutura física, sabe, tudo, e ela decolou. Então, quem perdeu foi a escola que elegeu essa outra diretora, e é o que você falou, eu concordo com você. Tem que ter o perfil, não pode achar que é o glamour. Eu estava até conversando com a Laide sobre isso. Tem gente que acha que é só pelo glamour, e não tem glamour nenhum, né? Fala sério. Tem muita responsabilidade, né? Mas, olha, muita responsabilidade, mas eu vou te dizer, Leila, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de lidar com os meus colegas. Eu acho que é um trabalho em parceria. Eu acho que dentro de uma escola, principalmente de um CEMEI, a nossa hierarquia ela tem que ser na horizontal, né? Tem que ser um ao lado do outro, porque o nosso objetivo é o mesmo. É o melhor para a criança, é o melhor para todos. O ambiente escolar ele tem que ser um ambiente saudável, ele não pode adoecer. Né? A gente trabalha num ambiente pesado, num ambiente doente, a gente adoece junto. E isso não é bom para ninguém mesmo. Parceria fundamental entre todos da escola. Uhum. Alguém mais quer fazer alguma consideração? A Laide, Sônia, ou fechou aqui com a chave de ouro com a Kátia? Então, gente, vamos agradecer todo mundo aí, né, Henrique? Agradecer as nossas convidadas. Muito obrigada, Laide, Kátia, Sônia. Olha, foi magnífico a nossa live de hoje. Acho que esclareceu muita coisa que muita gente nem tinha noção do que se tratava. E agradecer a todo mundo também que participou agora, né, que está assistindo e que vai assistir. A Laídes, pode falar. Eu gostaria de agradecer, Leila, a você. Não a conheço pessoalmente, ao Henrique, e parabenizá-los, né, por essa iniciativa, toda a produção também, né. O ano que vem a gente vai ter eleições aí, é importante que as pessoas
conheçam o processo, né? E é como a Kátia falou, se você quer ser um diretor, um coordenador pedagógico, veja se você tem perfil, né? Senão você vai acabar entrando num processo, você vai acabar adoecendo, porque realmente, se a pessoa não tiver uma estabilidade emocional, ela adoece, né? Tanto a Kátia quanto a Sônia sabem do que eu estou falando, né? Nós lidamos com problemas diariamente, o tempo todo. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, né, pelo convite, peço desculpas pelos engasgos, né, a primeira live, mas eu fiquei muito feliz mesmo em poder participar, e junto com essas grandes colegas diretoras, né, conheço a Kátia, a Sônia, então, assim, obrigada mesmo pelo convite, a você, o Henrique e toda a produção. Obrigado. A gente agradece a disponibilidade que vocês tiveram, né? Quero agradecer o convite também, representando aqui os colegas, né, da Escola João da Costa, representando as outras diretoras, parabenizando também as coordenadoras, porque amanhã é o dia da coordenadora pedagógica, então parabéns a todas que desempenham esse trabalho, em especial para as 12 coordenadoras da Escola João da Costa Viana, que são maravilhosas, e eu falei numa outra live, elas são meu alicerce, meu braço esquerdo, porque eu sou canhota, né? Então, me auxiliam muito. Elas são o alicerce, né? Aquilo que eu preciso no dia a dia para dar continuidade aos trabalhos. Parabéns para todas as coordenadoras. Sônia? Obrigada, gente, pelo convite, viu? Obrigada de coração. Eu falo demais. Só agradecer. Falando. Só agradecer mesmo a Leila, o Henrique, as diretoras que estão aqui presentes na live, a quem agora é 9h49, quem está assistindo até agora, já que a Kátia, né, parabenizou a coordenadora dela, se eu deixar a minha coordenadora da escola, Brigadeira Cris, um beijo, seja coordenadora. Beijo para a minha também, Mirelle Dalva. Obrigada pelas parcerias aí. Obrigado, gente. Acho que é isso, né? Uma boa noite a todos, né? Tenham um bom final de semana e se cuidem. Tchau. Tchau, até a próxima.